Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Olha, eu estou muito feliz porque uma notícia super interessante. As mulheres precisam de mais... Até hoje nós temos uma convidada, foi uma coisa curiosa. Mas as mulheres precisam ter mais espaço, você não acha, Queja? Precisa. Tá melhorando, mas ainda falta bastante. Também acho. Nos Estados Unidos, as mulheres estão se unindo para uma campanha para estampar na nota de $20 a foto de uma mulher. Olha aí. Então seria algo em torno, traduzindo, mulheres nas notas de 20. Essa atriz, ela é atriz e diretora que começou isso através do Facebook. Eu gosto dos filmes dela, ela faz um filme muito legal, a Susan. E diz que está ficando muito forte essa campanha. Tem até um site que as mulheres do Brasil podem participar, afinal de contas o dólar é uma moeda internacional, que é womenon20s.org, womens20.org, né? Só para... E foi criado pela executiva Bárbara Hurd e pela jornalista Susan Stone, além da atriz que está participando. E são 15 figuras históricas que vão ilustrar a cédula de $20. Olha que legal, mas a iniciativa é verdade. Eu tenho $3 em casa. Você tem mais do que eu. Eu tenho $3 em casa. Foi o que sobrou. E na última viagem. Eu fiquei olhando a nota, eu falei, é representativo isso, né? Se eu tivesse, eu não ia passar para frente. Se eu tivesse estampado, eu não ia passar para frente. Não é verdade? Então eu fiquei pensando... Vamos economizar, mas eu fiquei pensando, legal. Se forem recolhidas 100 mil assinaturas, a petição será levada ao Obama, que já se mostrou simpático, até porque a mulher dele é brava. Se o cara dizer que não, ele vai tomar um pau dentro de casa. Ele tem que fazer... Me disseram que o Obama tem a mesma técnica que eu. Em qualquer ambiente que você vá da minha casa, tem uma foto da minha mulher, da minha esposa. Eu tenho os portas-retratos. Aí um amigo que teve em casa recentemente falou, mas para que você... Nossa, onde vai? E tal. Eu falei, é que é para sempre eu saber que tem alguém ali observando, não é verdade? É um Big Brother atento. O programa de hoje está apenas começando e você é meu convidado. Eu assisti agora na parte da manhã, parte do depoimento da Graça Foster, ex-presidente da Petrobras, inclusive a primeira mulher a presidir uma petrolífera, pena no mundo, pena que de modo catastrófico, né? E o que mais me chamou a atenção foi um dos deputados do Rio de Janeiro, que não deve conseguir fazer um O sem um copo, que em algum momento ele achou graça na compra da refinaria de Pasadena no Texas, porque ele dizia assim, olha... O Gabriele teve aqui, diz que é um mau negócio, a senhora teve aqui, diz que é um bom negócio, e eu vou mais pela senhora, porque afinal de contas... E esquece o deputado, e esquecem aqueles que são acionistas da Petrobras, que empresário nenhum, a não ser os especuladores, apostam em bons e maus negócios, né? Principalmente quando envolvem bilhões de dólares. Na verdade, há um planejamento estratégico, há um investimento embasado em números, e não dá para você fazer um mau negócio de 1 bilhão que se transforma em 30 milhões. Isso é crime, na verdade, não é mau negócio, é crime. Até porque o dinheiro não era nem da presidente, nem dos diretores. Aquele dinheiro, e nem do governo brasileiro, são dos acionistas, né? É o que acontece na Codesp. Eu sou acionista da Codesp. Cada erro que essa atual diretoria comete, são muitos, quem sai prejudicado são os acionistas. Então, penso eu que, na verdade, nós não podemos permitir mais, aqueles que têm interesses numa economia mais forte, que diretores, por indicação política, o cara, acho que eu vou comprar uma refinaria lá no Texas, né, meu? Não dá, porque já sei que é um consultor...
Dê uma olhadinha na internet, acho que é um bom negócio, né? Não é? Você que lida com empresários, investidores, a não ser o cara que especula, e o cara que especula ele paga muito pouco porque o risco é muito grande, não é verdade? Não é assim que funciona? Boa tarde, obrigado pela participação. Acho não. Na questão de risco, quem lida com muito dinheiro, inclusive a partir de ações, ela leva em consideração o capital investido, o risco envolvido. E existe um tempo de estudo de como esse mercado desse tipo de negócio funciona. Então ele vai investir na área de petróleo, vai investir em qualquer área, ele vai verificar o histórico dessa empresa ou das empresas que estão envolvidas nesse processo. E aí ele vai investir só como acionista. Se vai abrir um negócio, ninguém melhor do que a nossa colega aqui para falar disso, que é meu investidor em um negócio de franquia. Para investir numa franquia, existe todo um planejamento por trás disso, para você pegar o seu capital e colocar um negócio que diria-se ter o segredo do sucesso, porque já existe em outros lugares. Mesmo assim, isso não garante o sucesso do negócio. Olha, há 4 anos atrás, eu já falei aqui em primeira mão, e não saiu da minha cabeça, não é só você ler os jornais internacionais, uma pequena passadinha, para não ser mais atento, a Petrobras ela já estava no limite técnico de endividamento muito grande. E hoje ela comentou isso. Ela comentou que há 2 anos a Petrobras começou um processo para se livrar de despesas ou de investimentos, ou melhor, tirar o pé do acelerador, porque a crise chegava aí. Mas aí ela esqueceu de dizer que os investimentos também estavam atrelados à Bolívia, estavam atrelados à Venezuela, estavam atrelados à Passadina. Quer dizer, não é que o momento não era oportuno os investimentos que eles estavam fazendo e que, sem dúvida nenhuma, trouxeram prejuízos que nós não... É que nem a seca lá do Cantareira. Tem a engenharia... Hoje mesmo eu vindo para cá, vi 2 caras lavando calçada, 2 prédios lavando calçada. As pessoas não entendem que acabou a água. A recuperação do Cantareira é para mais de 5 anos, se São Pedro ajudar. Eu também estou recebendo a presença da Vivian, a Vivian Cantarelli, que é empresária e participa da Liga Gourmet. Eu achava, Vivian, que na verdade era uma associação. Você estava me explicando, é um grupo de empresários que prima pela qualidade, é isso? Isso. Do ramo de alimentação. Boa tarde, obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Nós fazemos parte, sou representante, né? E a gente faz parte de um grupo de empresários aqui da região, ligada à gastronomia, onde nós nos encontramos com uma certa frequência e conversamos assuntos que estão acontecendo na região, no mercado nacional, internacional, o que seja. Então, é um grupo de conversa, não é discussão. Mas trocam ideias, experiências, Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, né? sem dúvida. Vocês têm algum selo? A pessoa quando vai jantar ou almoçar, ela tem algum selo da Liga Gourmet? Sim, nas casas tem uma placa, né? Legal. Visualização na entrada dos restaurantes. Qual é o o retorno que o cliente, quando vai numa casa que tem esse selo, pode ter? De segurança na qualidade, Com isso? Com certeza, porque os restaurantes, para eles estarem entrando, né, os empresários, para estarem fazendo parte do grupo, são avaliados, recebem uma visita, a gente conversa, faz uma reunião, né? Vai lá, vê a cozinha, o banheiro, né? Essa é a parte boa do negócio, é o dia da visita. Aí a gente Ninguém faz a paga visita no restaurante, nos conhecemos, né? A gente se torna amigo, Lógico. Porque estamos todos defendendo a mesma causa, prezando por qualidade. Por que surgiu essa ideia, essa iniciativa? Justamente pela carência, acho que pela a união, né, de um grupo. Nós temos uma representação grande aqui em Santos, tem na região, na Baixada Santista, aproximadamente 1.300 restaurantes. Sim. Então, isso é o número vindo do nosso sindicato. Então, sentimos carência de nos unirmos, de conversarmos o que está acontecendo no mercado, de dividirmos, de chorarmos e rirmos juntos também. O sindicato já teve, não sei agora, mas na época lá, o Salvador e o Pepe, eles tinham lá a diretoria de hotéis, porque o sindicato envolve muitos segmentos, né? Isso. E eu não vou falar uma bobagem, mas acho que chegou a ter uma diretoria de restaurantes. Ainda tem, você sabe? Isso, tem um representante lá, uma cadeira, de restaurantes. E agora vai ter uma nova eleição, né, para esse ano. Sim.
o Pepe e o Salvador fazem um trabalho bacana. Então nós não vamos falar aqui que eles fazem troca-troca, que seria uma expressão chula, né? Mas, na verdade, eles que reergueram o sindicato, né? O sindicato ali na Conselheiro Nebias, em frente à FENCO, tinha ali uma estrutura abandonada, não sei, acho que há 20 anos, né? E, de certa maneira, eu acho que tem 3 pessoas importantes que eu não posso deixar de citar. O Salvador, naturalmente, o Pepe e o Anwar Assad, que era da hotelaria, né? Meu amigo Anwar Assad, que ajudou muito a reconstruir essa imagem, que acho que está melhor a imagem do sindicato. Sim, o ano passado nós nos aproximamos mais do nosso sindicato. Né? A Liga ou você como empresária? A Liga e aí, consequentemente, vieram novos empresários. Legal. Né? Então nós nos aproximamos mais, tivemos mais contato, participamos das reuniões sindicais mesmo, das assembleias para o dissídio coletivo. E agora, esse ano, a gente vai estar cada vez mais juntos, estaremos mais juntos com eles. A todo momento saem notícias que o custo de vida na cidade de Santos é um dos mais altos, principalmente na refeição. E a gente escuta isso aqui, a todo momento, as pessoas, está caro comer, está caro comer. Por que é tão caro comer na cidade de Santos? Eu não sei o Guarujá, eu vou muito ao Guarujá, como eu não pago, eu sou sempre convidado, eu tenho essa vantagem, né? Eu vou lá no Dalmo, não pago, eu vou em São Vicente lá no Manolinha e não cobra, então eu fico tranquilo, fico só lá esperando, quem me convida eu vou. Mas nem as pessoas... vê o cardápio lado do preço, né? Não vê o cardápio lado do preço. Nem pergunto lá, meu amigo, meu grande amigo Luizinho do Bar do Sargento, eu vou lá, nem pergunto, porque se eu perguntar eu tenho que pagar, né? Então eu fico na minha. Mas por que as pessoas estão reclamando tanto do custo de refeição? De um modo geral, não é restaurante mais sofisticado, de um modo geral. Ele vai de um modo geral. Na verdade, eu primeiro dizer que, sendo também empresário, eu também sou cliente, né? Então eu também frequento os restaurantes da região o tempo todo. Né? Então eu também frequento os restaurantes da região e também sinto essa diferença, mesmo frequentando em outras cidades. Acredito que esse fator ele é um fator predominante da Baixada Santista, né? Então, nós temos vários... Por causa da questão turística ou por causa dos custos mesmo? A começar a questão turística, nós temos, até esse ano, justamente nós fomos ao sindicato conversando sobre o dissídio, porque nós tínhamos os nossos dissídios, eles estavam tendo um reajuste significante perante um nacional, na mesma categoria. É mesmo? Diferente? Isso, estava um pouco acima, então automaticamente se repassa, é natural. É repassado. Nós temos frete, né, que toda a parte logística, né, nós não fabricamos aqui em Santos, né, não existe CEAGESP, não existe fábrica de papel, então, ou embalagem, o que quer que seja, então tudo é fretado. Então, o frete para vir para cá ele não é um frete barato. Até contamos aí com o pedágio, né? Na Imigrantes, acredito que eles contem o pedágio é alto, lógico, vamos cobrar um frete alto também. Então, tem fora, né? Tem toda essa logística para chegar, tem valores embutidos, os aluguéis aqui na região, eles sofreram um reajuste há algum tempo atrás. Agora nós estamos, acho que, num processo de economia aí onde está dando uma parada, né? Não está sofrendo tanto reajuste como estava uns 2, 3 anos atrás. Não é nem o reajuste, é a supervalorização dos imóveis, não é? Isso. Porque o reajuste é de lei, mas... Isso. A supervalorização, isso, a palavra correta é isso. A cada nova locação, um valor muito acima. Né? Isso. Porque os custos, dependendo do negócio, aluguel e salário são custos muito pesados, dependendo do tipo de negócio, principalmente no caso de restaurantes, bares. Isso. E isso pesa bastante, né? Porque a localização muda o valor do aluguel, né? No caso de se está perto de movimento, então realmente é supervalorizado. E em Santos houve o boom, né? Um boom. Por causa da Petrobras. Pré-sal. Houve. Não é? Todo mundo esperando. Eu sei de gente ainda não foi pro jardim ainda, só está no pré, o sal, e não foi pro jardim. Não foi pra série, né, normal. Nossa E não senhora. sai do pré, e eu acho que voltou pro jardim, na verdade, porque depois que aconteceu com a... Olha, eu sei de gente que quebrou a cara ali no Valongo, fez investimento lá, comprou imóveis, imaginando 3 torres, 6 mil funcionários. E eu, como eu sou um pessimista nato, eu falava para a pessoa, olha, lê um pouco, porque não é essa a realidade, não é essa, porque não tem mágica,
Não dá para você competir uma perspectiva de um barril de petróleo $110, que é o do pré-sal, e ainda com detalhe, você não tinha tecnologia, você ainda ia bater muito a cabeça, e o mercado oferecendo o barril de petróleo a $60. Agora chegou, mês passado, hoje, janeiro, chegou a 57. Então não tem muito, é matemático. Acho que muita gente foi na onda do conto que ainda tem gente que cai, né? Naquele negócio da loteria. Olha, eu tô aqui com um bilhete de loteria premiado, me dá 50, me dá a bolsa que eu vou lá pegar. A Petrobras, para a cidade de Santos, foi exatamente o velho e bom, para os pilantras, conto do bilhete premiado. E agora estamos sentindo isso, né? A falta de a cidade como um todo. Né? Eu acho que, e no planejamento, a busca de informação de fato. Por ser santista, posso falar um pouquinho nisso, né? Então, eu falei assim, o cara é de fora e está falando uma coisa. Não, o santista, eu sou santista. Estudamos juntos. Então, assim, a diferença é, Você colou muito de mim, eu não ia falar isso. Não era no mesmo ano que ele ia sair, na faculdade. Essa foi boa. Não, colou meu primo. Quando eu não estava jogando ping-pong... Foi o Gustavo que pulou de você, meu primo. Quando eu não estava jogando ping-pong, eu era um bom aluno. É verdade, eu também jogava. O que acontece? A falta de planejamento nesse caso é a falta de busca de informação para abrir o negócio. E acontece uma característica aqui em Santos, que poucas cidades ou algumas cidades acontece, que eu abro um negócio por onda. Então, o negócio é abrir comida japonesa? Então eu vou abrir comida japonesa. O pouco planejamento nisso... Videolocadora, lembra disso? Videolocadora Pet shop. Pet shop agora também é muito forte, mas eu lembro uma época que... Essa molecada que não estava viva, eu acho, ou era muito pequenininho, que era do pessoal do sorvete por quilo. Sorvete por quilo deu um boom. Eu não era nascido nisso aí. Não era nascido. Sorvete por quilo? Sorvete por quilo. Aquela sorveteria sem inchar, sim, é verdade. Por exemplo, era uma que abriu. Tinha na esquina da Conselheiro, tinha uma dessas. Então, tem várias. Hoje ainda na esquina tem da ainda? Conselheiro. Hoje La Bamba, é isso mesmo. Então, você tem alguma coisa hoje, mas houve um boom depois dos restaurantes por quilo. E abriu-se por quê? Como agora de praia. O negócio do mexicano aí, do sorvete mexicano. As palhetas. As palhetas, né? E antes disso, o outro lá do iogurte, não é iogurte? Isso, como é que fala? Frozen também, iogurte. Que teve franquias, mas que não é um mercado assim, o cara monta um negócio desse aí. Acho que você falou muito bem, então, pesquisa, né? Então, precisa pesquisar, porque ainda existe, eu digo na nossa região, por experiência, de ir na onda do. E aí me perguntando assim, é bom abrir, faz pouco tempo alguém me perguntou, será que é um bom negócio abrir um restaurante de comida japonesa, aqueles menorzinhos, na região tal? Temaqueria, agora é onda. Eu falei que é bom. Essa pergunta é tão ruim, né? O que é bom, né? O que significa ser bom? O que você vai oferecer diferente que os outros 300 milhões estão oferecendo? É verdade. Por que eles vão no teu negócio e não vão no outro? O que é o chamado diferencial competitivo? Né? Eu vou fazer uma piada aqui, eu não posso perder a piada. Perco a amizade do queijo, mas você falou já sabe. Mas eu teria um diferencial para montar uma temaqueria. Eu colocaria assim, temaqueria tal, a única que o sushi man é japonês, né? Porque é impressionante, você entra nas temaquerias de uma maneira geral, né? Cresceu tanto que virou até uma profissão, tá? Você não tem japonês, você que trouxer o Marcinho lá do Estrela, é um dos poucos sushi man que eu conheço japonês. E mesmo assim, existe a carência do sushi man. A maior dificuldade de restaurantes japoneses, temaquerias, é o sushi man. Né? Porque tem que ser homem, né? Esse é um outro problema, por causa do negócio do calor da mão e tal. Normalmente, isso. Tem que ser... as mulheres não são bem vistas, né? Engraçado, né? Que coloca tanto que a mulher, ela tem a ver com a cozinha, né? E em restaurantes, eu mesmo tenho e são poucas mulheres atuando à frente do restaurante ou dentro da cozinha. O Masterchef foi uma prova disso. Você tinha a maioria dos profissionais que eram convidados eram homens, né? Isso. Não tinha muita mulher. E colocam que as mulheres, né? Nós temos a característica do fogão e no restaurante mesmo. E você, por empresarial, exemplo, não. você tem um restaurante que entrega, né? O teu forte deve ser entrega. E a grande massa devem ser homens, então.
Ou você tem mulher? Sim, o sim. número de funcionários é mais de cozinha? Cozinha, ela é 100% masculina. 100%. 100%. Mas por Tem algum motivo? Olha, Pelo no meu seleção caso, mesmo? vou dizer o meu caso, nós temos todos os equipamentos, aparelhos, tacho, ele existe um peso que eu mesmo, para a gente fala, fazer no tacho, né? O tacho ele pesa 1,5 kg. Ah, tá. Então, a força da mulher, né? Ela tem essa diferença no manuseio. E o homem tem esse lado ágil, né? Também que eu vejo eles, mesmo eles na parte de ajudante de cozinha, eles têm um lado, uma agilidade. As mulheres normalmente trabalham num corte, né? Alguns restaurantes têm cozinheiras, não é? Sim. Isso daí não é uma prática. Não, não. Mas a maioria é o lado homem. Lá a Fernanda minha esposa tem um buffet, mas a maioria são mulheres. Mas aí já é uma comida, o dia a dia? Ou tem alguma... Não, é para festas. Buffet de festas. Aí já é salgado. Isso. Às vezes até a mulher tem a questão de ter mais o manuseio, isso, talvez. O manuseio, eu acho dizer. que tem uma ser. facilidade. Eu trabalho muito com os homens na cozinha, até a minha franquia também tem muitos homens. E os restaurantes que eu noto também. A gente conversa muito sobre cozinheiro. Você tem mais homens, você vê mais homens no segmento de restaurante. Mais homens. Eu mesmo trabalho com homens na cozinha, na entrega, não é porque nós damos preferência, na verdade é o contrário, chega, né? é o que vem, né? Os currículos que chegam, eles são... E a entrega não é a mesma característica lá da cozinha, ou seja, não precisa carregar coisas tão pesadas assim. Sim, é mais no moto. Já tivemos motoqueiras, mas... não é muito comum. Deixa eu te fazer uma pergunta. E como é que está a questão? Porque o que a gente mais ouve... inclusive ontem eu fiz um programa aqui com o presidente do Sintracomos, Sindicato da Construção Civil, e a gente falou muito sobre isso, qualificação de mão de obra. Ele disse assim, olha, tem gente aí... Inclusive ele deu uma sugestão super interessante, falou assim, olha, a Petrobras vai fazer uma parada aí para 3 mil trabalhadores em outubro e vai precisar contratar gente. Então já vê agora quem vai precisar para aquelas atividades que você não tem um profissional, a gente vai qualificar, chama o Senai e tal. Como é que está a questão de qualificação? Ela é suficiente? Você acha que precisa ser aprimorada? O que você pode falar sobre isso? Nós acabamos tendo, vamos dizer assim, acabamos tendo na construção civil um concorrente de mão de obra, né? É mesmo? Porque o restaurante, ele tem, na semana, ele tem uma quantidade menor de atendimento, a gente atende menos. E ao final... motoqueiro, você está falando? Não, no modo geral. Tá. No modo geral. E aos finais de semana, sexta, sábado e domingo, o aumento, você acaba tendo que trabalhar com a equipe quase que integral para atender a demanda do final de semana. Então, você quer trabalhar final de semana? Sábado e domingo faz parte, feriado faz parte, né? E na construção civil existe segunda a sexta. Então, eu acredito que tem muita interferência da quantidade eles folgam na semana e não folgam aos finais de semana, né? Tá. A não ser um domingo ao mês, que isso daí é legislação, mas eles folgam mais na semana. Tem a parte também, a parte da cozinha, né? Cozinha sempre a temperatura já é mais quente, então litoral também a gente encontra dificuldade não atrai esses dias de calor. Não é tão atrativo, não é tão né? atrativo. Mas mesmo assim nós temos a mão de obra. Sim. Né? Mais difícil para conseguir agora, Senai, mas ela existe. Com o Senai, com o sindicato, vocês trabalham para qualificar, com o Sebrae também? Sebrae. Mas o Sebrae não lida com o Sebrae não qualifica com o empresário. É o Senai, né? Que alguma coisa ou outra ele ainda tem para... mas o foco do Sebrae é empreendedor. É empreendedor. Então ele trabalha com o empresário. Se ele tem algum treinamento, por exemplo, boas práticas de alimentação, que às vezes um funcionário participa do curso, não é o foco da entidade, mas o Senac e o SESI, o Senac e o Senai tem esse foco, de qualificar o trabalhador. O problema é que aqui em Santos, o Senai não tem, o próprio Senac ele tem pouco foco no sentido de formação dessa mão de obra. Eu não entendo, uma região turística e não tem qualificação. Como é que pode? Precisa mandar a carta. Agora e o Senai está com o Pauliscado. Os restaurantes têm problema. Restaurantes e o comércio em geral. O comércio tem o mesmo problema que o restaurante em relação à carga horária, por trabalhar de segunda a segunda. Então, mesmo que não tenha a questão da cozinha, a carga horária de ter que trabalhar todo final de semana faz com que o pessoal não dê conta. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E a carga de trabalho. Você vai para alguns lugares,
no Brasil e fora, que o cara sabe que a região que ele mora é uma região turística, ele tem que trabalhar sábado e domingo, feriado. Aqui eu de vez em quando quebro uns pau com o Bilotti do Sindicato do Comércio, dos Funcionários do Comércio Varejista, e ele, não, para abrir no domingo, pelo amor de Deus, o cara tem que fazer uma convenção, é um estresse do caramba. Eu pergunto, porra, mas se é uma cidade turística, veraneio, vai, turista não vem, mas veraneio, vem mais gente, o certo seria ter uma... Mas o comércio, por exemplo, o comércio exterior estava buscando em um momento, não sei nem como é que está agora, a questão do segundo turno de trabalho. Onde você tem um trabalho do horário normal, né, horário comercial, e você tem uma condição de trabalhar depois das 7 horas, trabalhar a madrugada inteira com os mesmos equipamentos, ou seja, eu uso a mesma estrutura, só que eu troco a pessoa do lugar que ela está para o posto por outra num outro horário, para que ela possa fazer a parte burocrática do comércio exterior. Não se chegou a um acordo com o sindicato, na época, não sei como é que está agora, para que isso, você aumentar o número de funcionários, sem aumentar o custo de aluguel, por exemplo. Mas você sabe qual é? Eu acho que também aumentar a luz e tal, mas... A gente criou uma legislação trabalhista muito paternalista, para não ser mais agressivo, muito paternalista. O que acaba acontecendo? Você tem dificuldade em conseguir conciliar a tua necessidade com o funcionário. Né? Você vai em alguns países, você vai aos Estados Unidos, por exemplo, é comum você ir numa loja na segunda-feira, a vendedora daquela loja, ela está trabalhando lá à tarde, aí você vai numa outra na terça, ela está lá de manhã. Você fala, mas você não estava lá? Não, mas inclusive nessa crise que houve nos Estados Unidos, as empresas elas não demitiam. Ela chegava e falava, o Real é o seguinte, ó, nós estamos em crise, então você pode trabalhar agora só meio período, você trabalha o dia inteiro, mas você vai trabalhar meio período, que aí vai dividir você meio e o Fernando meio para não mandar ninguém embora. E acontece isso. E no Brasil não. Aí tem que mandar todo mundo embora, 300 demissões, é aquele estresse danado. Eu acho que chegou um momento, uma sugestão até para vocês que estão se organizando, tentar organizar isso de forma nacional, os empresários precisam ter coragem de começar a questionar a legislação trabalhista, porque realmente, no caso de aqui, eu não preciso falar daqui, primeiro porque aqui é uma estrutura mínima e o pessoal aqui ganha mais de um salário extremamente vultuoso, ninguém reclama aqui. Mas de uma maneira geral, a gente vê que na maioria dos segmentos há um conflito do trabalhador e do patrão. É porque é uma legislação geral, né? A gente sente uma carência de uma legislação específica. É verdade. Então, se os restaurantes, o comércio em geral, eles atuam no final de semana, poderia ter uma flexibilidade, né? Em alguns temas, cada um com a sua necessidade. Você enfrenta essa dificuldade de conciliar essa questão da semana e o final de semana? Um exemplo no caso dela é o tempo, por exemplo, de fazer o almoço e o jantar. Você tem o restaurante que faz, e ele tem 3 horas de intervalo entre o trabalho que eu faço até a hora do almoço, depois eu entro à noite, no final da tarde, para fazer. Se eu der 3 horas de intervalo para esse funcionário, eu tenho que pagar 1 hora extra, porque eu tenho que dar só no máximo 2 horas de almoço para ele. Olha, isso eu não sabia disso. Então assim, vou falar alguém veria isso de fora do nosso país e fala assim, que absurdo, ele não está atrapalhando. Não, mas a legislação diz que o máximo são 2 horas. Você tem que pagar 1 hora extra para não fazer nada. Isso. E aí você vai pagar 1 hora extra, aí então ele entra antes, para fazer o quê? Para limpar, para arrumar, então ele vai fazer outro trabalho que não é dele, inclusive. Aí tem um desvio de função. Então assim, sem tirar os direitos do trabalhador, sem tirar, e quando se vê direitos, tem que se saber direito o que significa isso, né, para que ele não seja prejudicado em nenhum momento, eu acho que isso não pode acontecer. Naturalmente. Mas verificar que isso não é proteção, isso é, sei lá, é um absurdo. Mas o cara bom tem emprego em qualquer lugar. Se você for analisar, mas assim, a legislação ela protege restringe aquele funcionário que fica estagnado. Porque o cara bom, ele chega para o patrão e fala, tô precisando ganhar mais e tal, que no Fernando, preciso ganhar mais, não sei o que. Eu falei, ótimo, então procura uma melhor oportunidade. Não é? Porque no caso aqui você não tem. Não, você é um cara legal, puxa, legal, vamos te dar um aumento, não sei o quê. Eu acho que essa negociação, ela é muito mais sadia, ela é muito mais real. É uma questão de maturidade, aí que é o ponto. Por isso que os sindicatos acabam intervindo. E assim, tem sindicatos que são muito protecionistas e tem sindicatos que têm essa condição. Por exemplo, o sindicato do meu negócio, todo março ele está pronto o dissídio.
Aqui não, aqui uma vez ficou 2 anos pouco isso de acontecer, radialistas. é difícil isso acontecer. Então agora eu fui ver, eu falei, já tinha certeza que o dissídio já estava prontinho. Foi feito o reajuste e tal, e já tinha a questão de valores. E você vai dizer assim, não tem benefício? Tem um benefício. Sim. E aí a empresa dá aquilo que ela acha importante ser colocado a mais junto com a relação com o funcionário. Mas eu acho que hoje existem categorias que estão mais maduras para isso. Sim. Então aí que é o ponto, né? E o melhor funcionário, como você está colocando, independente de ser um bom funcionário, e até porque, eu digo sempre, a gente contrata por currículo e acaba demitindo por comportamento, né? Mas independente do trabalho, ele também tem que ir conforme a lei. Então, sim, sem dúvida. Isso é igual para todos. A lei é para os dois lados. Isso, né? O atraso, se atrasou, é para o bom funcionário e também para o outro que não tem um desempenho tão grande. Então, a legislação ela funciona igual. É verdade. Né? E também, se a gente não pode bonificar um funcionário, às vezes, com um valor financeiro a mais, porque ele tem um desempenho melhor, por conta que aí já incorpora o salário. Então, você fica um pouco preso também na legislação, você tem que antes... Para poder reconhecer aquele funcionário, né? Você tem que procurar legalmente, olha, eu posso fazer isso legalmente? E por outro lado, você tem um problema de carteira não assinada. Que aí o lado que é a proteção do sindicato. Porque acaba a legislação criando tem muita isso. gente, tem um percentual razoável de pessoas que trabalham informal. Uma coisa interessante foi a inclusão do MEI, do microempreendedor individual, onde se colocou a condição dele ter um funcionário. Você pega hoje 3 milhões, 2, 3 milhões de mês, e aí você pode ser, eu posso ter 20% desse pessoal e ter um funcionário. Aí você tem que ter um custo menor, mais ou menos, né, para esse cara. E aí você insere esse funcionário que o microempreendedor era informal e o funcionário dele era duplamente informal. As vans em São Vicente era assim. O cara que cobra a passagem lá e o motorista era tudo informal, né? Porque era uma concessão de alguém que tinha uma van e não quero dirigir. Os taxistas, por muito tempo, né, eram informais. Você tinha lá o segundo motorista. Só que aí vira uma empresa, aquele cara que sabe trabalhar melhor, acaba tendo 2 táxis, ele não vai poder estar nos 2 ao mesmo tempo. Então ele punha alguém. Colocava alguém, da mesma forma como as vans, né? Eu acho que você colocou muito bem essa iniciativa de poder regularizar. O Brasil é um país que tem muita informalidade, uma informalidade muito forte, e a informalidade faz com que os impostos sejam mais altos, porque o governo precisa faturar, então ele descarrega em alguém, não é verdade? E aí, se todo mundo tivesse essa compreensão... Deixa eu falar uma coisa... E os que estão mais corretos acabam pagando a conta, né? É verdade, quem está mais correto acaba... Deixa eu te perguntar um negócio. A gente sempre debate aqui leis que são feitas, né? E que acabam não sendo consultados as bases, né? Daqueles que... Eu, no ano passado, eu quebrei um pau aqui com o Eduardo Filetti. Não sei se você participou de um dos Você quebrou o pau com o Eduardo Filetti? Ai, que coisa diferente isso. Quebrei um pau com ele aqui por causa da tal das bituqueiras. Da lei das bituqueiras, que até proposta pelo meu amigo Sérgio Santana, mas que eu achei um escândalo. Mais escandaloso que a lei das bituqueiras, que obriga os estabelecimentos comerciais a terem uma bituqueira para o cara jogar a ponta de cigarro, é o aumento da bituqueira. Que não tinha. Tinha uma loja aqui em Santos, Couraça e Rochedo, que vendia a bituqueira 50 pau. Não tinha, né? Quando deu a lei, 190, a mesma bituqueira. É o extintor de incêndio. Que agora, agora foi prorrogado. O Kassab prorrogou até junho, né? Junho. E o extintor ainda está custando o dobro, né? Mas eu acho que é importante a formação de associações, de reunião de empresários, com o objetivo de discutir o seu segmento, porque, na verdade, vocês acabam não sendo ouvidos, todos os segmentos, né? Alguns dizem, não está organizado e tal, e acabam sendo reféns de leis, de certa maneira até esdrúxulas, né? Porque você não pode se responsabilizar pelo cara que joga a bituca do cigarro no chão, né? Como é que você vê isso e quais são hoje os empecilhos que você encontra na atividade? Nós sentimos uma quantidade alta em legislação para restaurantes, né? Para essa parte. Eu digo que eu comparo o restaurante um pouco até com um hospital, porque nós temos toda uma parte muito cuidadosa, a gente trabalha com alimento,
né, aonde é consumido em casa. Então a gente tem que ter todo um critério. Nós temos a vigilância sanitária e diante de legislação, principalmente eu acho que os órgãos às vezes eles podiam se conversar, porque às vezes o que cabe numa legislação municipal ela não acontece numa federal ou vice-versa, né? Então a gente tem que procurar a federal, procura a municipal, né? Às vezes tem a estadual, tem um monte de legislação que a gente tem que ir atrás para saber se pode ou não pode. E às vezes vem algumas leis que eu acho que elas são, como essa da bituqueira. Isso é do empresário, essa obrigação em ter uma lixeira, vamos dizer assim, na porta do estabelecimento, sendo que não pode mais fumar dentro do estabelecimento, ou ela é de outro órgão, não vindo para nós. Como agora há pouco, temos também o fio dental. Meu amigo Marcelo Del Bosco, coitado, vai ficar bravo. Ele quer a lei dele, fez né? a legislação do fio dental? Do fio dental, acho que é, não é? O do canudinho, do plástico no canudinho, eu sei que é dele. Isso tudo, ele vai gerando valores, despesas, né, para o comércio, para o restaurante ou para os comércios que têm que aceitar a legislação. E isso tudo vai sendo numa forma por exemplo, repassada. No caso do fio dental, você vai em algumas churrascarias em São Paulo, isso há muitos anos, não é de agora. 10 anos atrás já tinha o fio dental. Como benefício, um agrado para o seu cliente, mas diferencial do comércio. Mas cobra 200 pau a cabeça. Pois é, essa é a diferença. Então, vai junto, o preço está embutido na conta. Você está dando a comodidade de tudo que você oferece. A estrutura que você tem é grande, é bonita, o cara permanece por muito mais tempo dentro do estabelecimento. O baiá, fogo de chão, tá lá há 10 anos, mas é 200 pau por pessoa, pô. Aí dá para cobrar. Até um antisséptico bucal. Você tem que ter lá, porque você atende ao público? Sim, atende ao público. Tem então restaurante você tem que ter no local lá. Então, só para lembrar meu amigo Marcelo Del Bosco, e o canudinho, o plástico, como chama? Não é plástico. Embalado. O embalado, obrigado. O canudinho embalado, você acha que foi ou é um exagero também? Então, como eu digo, a lei eu acho que ela deveria ser flexibilizada para o tipo de comércio. Restaurantes, a gente não trabalha não é aberto, ambiente aberto, né? Então, por exemplo, carrinho eles entram na mesma legislação, no mesmo sindicato, né? Então, que eu coloque os quiosques, que seja. Sim. Lá, eu acredito, é um lugar mais exposto, fica às vezes em cima da mesa, então às vezes poderia no canudinho entrar um bichinho. Os pombos lá, isso. Tal. Então, acho que poderia sim ter uma visão mais... direcionada. Isso. Já no caso de restaurantes, onde quase, às vezes nem se usa muito canudo, é mais direto num copo, é um copo de vidro, talvez não precisasse ser uma legislação. Gera um lixo, inclusive, muito grande. Isso, um lixo também grande. Você falou do copo de vidro, eu vou ter que fazer um intervalo, mas eu agora lembrei de um negócio que eu não tinha comentado, que eu acho que é importante. Eu vi uma comparação, muitos restaurantes, não sei se isso aconteceu em Santos, mas muitas lanchonetes, restaurantes, trocaram o copo de vidro pelo copo de plástico, por causa da falta d'água. Não vamos lavar copo e usa o copo de plástico. Isso. E eu vi uma pesquisa, um trabalho científico da Universidade de Campinas, da Unicamp de Campinas, calculando quanto se gasta de água para fazer aquele copinho de plástico e quanto o cara gasta para lavar o copo. Somente se ele usar a máquina de lavar. De copo que economiza bastante. Pelo amor de Deus, se tem algum dono de restaurante que está trocando o copo de vidro pelo plástico, que acha que está economizando a água, é que você não sabe a quantidade de água que gasta para fazer aquele copinho. Tem um vídeo que rodou no Facebook, eu acho e tal, que mostra uns caras um tipo de produção mais simples, o quanto ele usa a água para resfriamento e tal. Impressionante. E a própria reciclagem depois desse copo, né? Precisa de água, é verdade. Então tem todo um processo antes e depois. Nós temos que fazer um intervalinho e... Antes, vamos falar... Eu posso falar do Wi-Fi aqui? Se abrir, né? Vamos lá. Da corda, não está abrindo. Vai falar do Wi-Fi? Nos ônibus. Wi-Fi nos ônibus. Os usuários estão reclamando do sinal nos ônibus. O pessoal que usa celular aí, tá, principalmente celular, né? Tá, ainda mais agora que mudou a lei, né? Quando der o limite, acabou, não tem mais internet, certo? Acabou a moleza. Deu limite, acabou a moleza. Após 8 meses, o Metro de Santos, Jornal Metro,
fiz uma matéria, a população está criticando falta de conexão eficiente nos ônibus. Prefeitura diz que qualidade de internet é verificada todos os dias. Olha, Santos tem uma das mais caras tarifas de transporte. Vai ter uma licitação agora e eu espero que possam, de alguma maneira, ter uma empresa que traga um serviço de transporte coletivo mais eficiente. Porque aqui nós temos é uma porcaria. E o que é interessante é que eu acho que tem que ter mesmo a Wi-Fi nos ônibus, porque as pessoas ficam 1 hora. Quanto tempo você fica no ônibus? 1h30. Numa região que a distância não é tão grande. Também. Ah, ele mora em São Vicente, aqui perto. Ele Mesmo mora no centro de São Vicente. Não é? É um absurdo, né? Não tem jeito. É que ele é preguiçoso. Tu podia vir de bicicleta. Não podia? Vinha ali, pegava a praia, não sei o que. O Real não, que eles moram um pouquinho mais longe. Mas tem uma quantidade de grande gente que vai, São Vicente e vai de ônibus. Eu acho que é um elogio. Existe ciclovia para isso hoje, né? Isso é o bom, né? Uma cidade como uma região como a nossa. Só que não está perfeito. Não é aquilo, mas funciona, né? É. Também. Pra gente não falar só mal, né? É que eu sou pessimista, mas acho que as ciclovias estão... mas tem. Tem, é possível utilizar, né? É possível. Eu acho que tem outro custo aí, eu não vou defender as empresas não, mas tem um custo nas cidades menores, e principalmente com o trânsito que nós temos, do custo de gasto de combustível, gasto de manutenção maior. Eu acho que não pega em Santos. Cidade plana, eu acho que é uma cidade... Eu acho que gasta gasta bastante. Como o táxi também eu acho que não é barato em Santos, acho que é mais caro. Sim. Mas de qualquer forma existe um negócio de ficar parando, andando e desgaste do veículo. E eu vou te falar uma coisa, o táxi é caro em Santos por burrice dos taxistas, né? Taxista que quer manter aquela tabela é burro, porque é uma cidade plana, que você não tem grandes interferências, que você tem um transporte coletivo que não atende, e tem muita gente que, se tivesse uma tarifa de táxi adequada, entre usar o ônibus, aí você veio de carro, desculpa a pergunta discreta, você veio de carro? De carro. Se a tarifa de táxi fosse mais acessível, você viria, olha, eu vou até lá, vou de táxi. Meio que não no sentido de muitas pessoas usarem, mas meio que uma lotação. Porque o cara fala, olha, vai ser R$15, R$10, 12, mas hoje qualquer corrida é R$25. Então a pessoa vai e volta 50 pau. Então você acaba usando só para eventos, quando tem algum evento na cidade, ou para voltar para né? não beber, isso, quando bebe para voltar para casa, ou dia de chuva. E mesmo quando a pessoa bebe, por exemplo, eu acho que deveria haver, já houve esse pensamento, de fazer uma campanha, olha, sextas-feiras, quem usar táxi vai ter 20% de desconto, sabe, pô lá, acho que também... Aí as empresas cooperativas e tal podiam fazer. Com certeza, o táxi ele é uma concessão pública. O táxi é uma concessão pública. O poder público pode interferir. Mas eu praticamente não acho que tem prefeito. Não vai, seria mais então, mas não tem prefeito corajoso que vai discutir com o taxista, né? Porque aí o cara fala assim, pô, tem 4 mil taxistas em Santos. Podia sentar com eles e conversar. 4 mil caras falando mal de você, porque taxista é jogo duro. Mas podia sentar para conversar com eles, no mínimo. Não precisava interferir. Podia conversar com eles. Podia falar assim, faz isso para você ter melhor movimento no teu táxi. Quando o cara dá para ser fofoqueiro, pelo amor de Deus. Você entra no táxi, quando você sai, você sabe a vida toda dele, ele sabe a vida toda. Vou falar com a Fernanda, hoje ele acordou azedo, cara. Hoje eu acordei azedo, olha. Nossa hoje foi senhora. terrível. Eu vou... e olha, eu ainda parei hoje de manhã, vou ser honesto pra você. Eu acordei 7h30 da manhã. Aí, quando foi umas 8 horas, meus cachorros estavam um pouco nervosos. E que esses dias eu não tenho dado atenção. Eu falei, sabe de uma coisa? Subi, fiquei com meus cachorros quase umas 2 horas. Que bom. Jogando bolinha, conversando com eles, olhando. Aí eu fiquei um pouco mais calmo. Mas não tanto. Fiquei um pouco menos. O coração, já fez recalcutagem. Agora tô. Vamos fazer um intervalinho? Por favor, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande. Há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan, meu grande amigo Fábio Garibe da Ozan, o maior vendedor de seguros de toda a Baixada Santista e ponta de lança do Jabaquara. Grande Ozan, Zanseg, todo o grupo, um abraço especial ao Manolo. 32288000. Quem nos apoia também é o restaurante Boqueirão Express Grill. Meu amigo Nelson. O Nelson, Paulo é santista. O Nelson, coitado, hoje, depressivo. Tive que mandar até lá uma caixinha de Rivotril para ele, de pacote. O cara tá... pesado. Tomou de 3 do Palmeiras, né? O Paulo... O Nelson, que é um São Paulino fanático, sócio do São Paulo, restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Eu sempre destaco aqui, a gente fala de qualificação de mão de obra e hoje o Porto de Santos, sem dúvida nenhuma, é a grande oportunidade profissional, a tão sonhada carreira portuária. O Incatep tem equipamentos de última geração, são simuladores que qualificam o trabalhador portuário. Existem outros segmentos também, construção civil, vários segmentos que os simuladores podem qualificar o trabalhador. Mas o Porto, sem dúvida nenhuma, carece hoje de uma mão de obra qualificada com equipamentos modernos que a todo momento chegam aos terminais. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, qualificando o trabalhador. Incatep, são 3 endereços, no Guarujá, na Avenida Santos Dumont e também em Santos, em 2 endereços, na Conselheiro Nébias e ao lado do Ógimo, ali na Avenida... Ó, o grande João, estava esperando ele chegar. João Gilberto. João Gilberto, gente boa, viu? Esse cara é gente boa, corintiano. É grande mesmo, né? Ele é 1,90m. O João, cara, teve aqui essa semana, né? João, gente boa. Um abraço especial, meus amigos do Incatep. Ô, Vivian, e essa polêmica aí dos trailers, né? Deram um nome bonito, Food Truck. Food Truck. Ele surgiu em 1870. A Daiane fez umas pesquisas aqui. Tem o food bike também. Tem o quê? As bicicletas também. As bicicletas? Agora eu vi uns triciclos, né? Aqui não tem ainda, né? Não. Mas já tá chegando. Mas olha, Brasil, o meu amigo... São coisas menores. Isso. O meu amigo Olavo, o melhor churro de Santos, que está na Ana Costa, ali do lado do Parque Balneário, o Olavo está lá, acho que é uns 30 anos, mais ou menos, né? E a família, ele emprega... Ali ele é um microempreendedor multi, né? Porque tem 20 filhos, os 20 filhos trabalham lá. Não deixa de ser um desses carrinhos, só que ele está parado num lugar. Agora, houve uma polêmica recentemente, e eu também concordo,
porque foram abertos alguns espaços para que esses estabelecimentos chegassem. E, para surpresa de todo mundo, parece que não tem fiscalização. Quer dizer, o pessoal... Como é que vocês, empresários da alimentação, veem a chegada dessa nova tendência? Nós tivemos umas 2 semanas na Câmara, audiência pública, uma audiência pública, isso, onde estiveram presentes os representantes de quiosque, onde estivemos também os representantes de restaurantes e bares. Desculpa te interromper, os quiosques são a favor ou contra a chegada desses carros? Eles são contra. São contra. E também tiveram o pessoal do food truck. Eles são contra, referente, porque parece que desde, se não me falha a memória, há 17 ou 18 anos atrás... Não tem licenças. Isso, não tem licenças para os ambulantes, né, que são os chamados ambulantes. Isso. E o food truck, ele acaba sendo uma categoria de ambulantes melhorados, vamos dizer assim. Melhorados por quê? Porque eles caracterizam, né, o caminhão, eles montam, tem uma visualização, né? Você visualiza ele diferente por conta disso. Mas eles batem nos mesmos problemas que os ambulantes têm também, se tem os carrinhos de pastel, os carrinhos aqui na rua. Então eles foram contra. Nós nos posicionamos também, num primeiro momento, contrárias ao momento, principalmente a economia do Brasil, né, a contar agora, e a parte geográfica de Santos também, né? Eu acho que Santos é uma cidade pequena, nós estamos sendo comparados com grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Manhattan, Nova York, que são grandes polos e que faltam em alguns momentos esse atendimento. Mas lá a comida de rua é diferente, há uma proliferação muito... culturalmente a comida de rua do americano tá no sangue, eu não vejo isso tão forte aqui, mas nos Estados Unidos qualquer lugar lá tem alguma coisa para você comer na rua, né? É diferente. E também, não sei se vocês chegaram a visitar, eu fui visitar, tive um empreendimento em Santos, na verdade, não foi um espaço cedido, foi um empreendimento, e trouxeram para divulgar melhor o empreendimento na cidade, trouxeram 6 carros de food truck e o restante foi formado por barracas, não eram os carros mesmo, a comida de rua, comida sobre rodas, como é falado, né? E isso daí nos deu criou uma expectativa um pouco negativa por conta de ser de quinta a domingo, que é justamente onde é o nosso maior movimento, e vieram numa época de uma temporada, de crise, né? Junto com uma crise que está acontecendo no Brasil. Então, talvez, coloco assim, vieram em algum momento não propício também para a nossa cidade, né? Não só para a cidade, para a região, porque também estiveram no Guarujá, mas... se colocamos isso, para ficar, a gente tem uma série de impostos que a gente paga, nós temos visitas de vigilância sanitária. Eu estava esperando você falar disso, eu queria te perguntar 2 coisas. Uma, eu não sei se o que já pode ajudar. Esse cara do caminhãozinho, ele é uma empresa? Ele é uma empresa? Isso. Ele tem um CNPJ? Tá. Eles têm CNPJ. Não é um cara que abriu um negócio, ele tem um CNPJ. Não, e como é que ele funciona na Câmara, de na audiência pública? E como é que ele funciona em Santos? Porque CNPJ tem uma referência em algum outro lugar. Porque no caso que aconteceu, esse caso específico, veio para um evento. Então, Mas é meio relativo isso, né? O papel... Quem tinha era o empreendimento. No caso, o Leopoldo que vai deixar uma licença provisória para aquele evento. Mas não tem licença provisória para quem? Não, licença provisória por causa do mas evento. Mas de quem? É que até sair para a licença já teve evento. Você tem uma licença do evento, se é feito dentro da estrutura. Com o cara cobrando? Sim, dentro do evento. Eu desconheço. Agora, como fazer isso? Eu desconheço. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Quando você tem uns eventos, por exemplo. Um evento, o cara pode pagar para entrar num evento, ele paga para entrar num evento fechado. Ali era um terreno aberto que qualquer um entrava. Se alguém passasse mal ali, eu duvido que o empreendimento teria alguma... Eu acho que o Leopoldo, foi uma estratégia de marketing, algum marqueteiro lá falou para ele, traz os caminhões, vai ser um sucesso.
E eu tenho certeza que vai ter muito dono de restaurante que poderia investir ali e não vai investir porque ficou chateado, né? Houve um erro estratégico. O que me chama a atenção, eu particularmente, o que me chamou a atenção é como é que você pode ter um espaço, barracas, como você está dizendo, eu não fui, mas barracas, caminhões, enfim, esse negócio todo. Mas espera aí, e a questão fiscal? E a fiscalização, né? Porque o cara deu entrada num protocolo, é relativo. Isso em audiência pública foi conversado sobre isso, onde o pessoal de food truck, os representantes estavam lá, inclusive os que trouxeram para a região, né, os caminhões, evento. Isso. E eles disseram que estavam todos dentro, conforme a lei essa que não existe na nossa região também, né? Esse então, é o ponto. Eu não sei qual seria a legislação que eles pegam. Existe a regulamentação desse tipo de coisa. Não São existe. Paulo parece que já tem. Existe a lei para os food existe. trucks. Desculpa, a lei específica para o food truck. A lei é truck. clara, há 17 anos não é liberado uma licença para ambulante. Esse cara, ele é ambulante, ele pode ser de alguma coisa, pode ser um caso. É que essa é uma característica mas ele é um ambulante. Né? Então eu acho, eu particularmente acho que houve um erro crasso da fiscalização da prefeitura, sim, que prejudicou, não estou defendendo aqui porque não tem interesse nenhum, mas é a minha opinião, prejudicou uma série de estabelecimentos, porque se tem um monte de gente que não tem acesso à licença, então peraí, eu vou comprar um terreno, ou eu vou alugar um terreno aí por 2, 3 dias, e vou montar lá todo final de semana. E só o lado bom, né? Porque só os finais de semana, para você manter um negócio, fica mais fácil. O difícil é na semana da manhã à noite, eu acho, né, que não, até não tem fiscalização. Porque se é um evento, eu estou fazendo um evento, aí levo 10 caras lá. Isso tem que tomar cuidado com isso. E se alguém passa mal lá? Há pouco saiu uma matéria em Porto Alegre. Eu não sou contra. A legislação que tem em São Paulo é que, diante da quantidade de carros que começaram a ser criadas, foi feita uma legislação específica. Não é isso? E em centros também existe, e em centros que eles notaram uma carência de alimentação. Isso, da área de alimentação. Então, em São Paulo foi criado uma espécie de bolsões de food trucks agora. Né? Eles entraram. No começo eles estavam também tiveram os mesmos problemas. Então, tem lugares específicos que podem ser montados, não pode ser qualquer lugar. Isso, ele não sai rodando. Mas é uma lei municipal de São Paulo. Municipal. Isso. Criada depois que os food trucks chegaram também. Você come o pastel do Akira? Lá na Praça José Bonifácio? Já comeu? Já comeu, mas eu acho que é o mesmo que ia na Praça da República. Isso é o mesmo. Então, nossa, ele tem uma licença, é um carrinho, o cara vai lá pedalando, ele para, mas ele tem que ter uma licença. Sim. Senão já está pronto. Não tem nexo. Tá? Senão o cara que tem um ambulante lá na João Pessoa não teria rapa, né? Não tem rapa. Se qualquer um pode parar, abrir um negocinho. Mas é em lugar particular, alguém pode dizer. É a mesma coisa. Ainda mais em alimentação. Mas precisa precisa de uma legislação. E precisa ser observado, principalmente pela parte da vigilância sanitária, porque é um lugar aberto, né? Sem legislação. Com legislação já existe. As regras, né? São muitas. Fica mais complicado, então. Paulinho, estourou o tempo, aquela moça está pulando lá na frente porque ela quer que acabe o programa. Eu tô muito ácido hoje, né? Tá demais. Hoje eu tô estressado. Precisa parar de chupar limão de manhã. Tô estressadíssimo hoje. Obrigado pela oportunidade. Convido a todos a assistir o programa Talentos em Foco. Hoje às 21 horas, quinta-feira, vai falar sobre inteligência competitiva. Quem tá hoje no programa? Alfredo Passos. Ele vai falar sobre inteligência competitiva. Que legal. E a gente tem trazido pessoas que vão falar Desculpa a pergunta do burro. O que é inteligência competitiva? Assista o programa. Não, tô brincando. Mas você achando. Também é verdade. Assista o programa. A ideia, o que ele traz aqui é você estar num mercado onde existe muita competição e que você faz de diferente para conquistar o mercado cada vez mais. Muito bom. Esse é o grande ponto. E eu quero mandar um beijo para minha esposa, Luciana, porque ela estava com dengue até agora. Meu Deus do céu. 9 dias. É um terrível. Então, um beijo para você. Mas identificaram? Direitinho? Tava tudo, né? Posso usar uma... Você não é parente do Cantarelli, que foi goleiro no Flamengo, né? Então, minha família... Me perguntam muito isso, eu preciso até... Cantarelli foi goleiro de um dos maiores times que o Flamengo já teve, com o Zico, Andrade. Vivian Brum, muito obrigado pela participação. Muito obrigada a você pelo convite. Deixar que estamos aí em nome da Liga também para ajudar, para equilibrar
os dois lados aqui da moeda. Com certeza. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora. Você pode assistir a nossa reprise às 23 horas, às 11 da noite ou à 1 da manhã. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.